Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo 3. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre mais uma aplicaçãozinha referente ao tópico sequências numéricas que a gente vem abordando aí nos vídeos passados. O exemplo é o seguinte: a área em quilômetros quadrados de certa geleira é estimada pela fórmula AN, então é uma sequência, igual a 10 vezes n mais 1, sobre E elevado a 0,2n, com n maior ou igual que zero. Detalhe importante isso aqui, em que n é dado em anos. Com base nessas informações aqui, gente, nós temos três itens que nós vamos responder. Item A, qual a extensão da geleira no início das observações? Item B, determine as áreas nos 10 primeiros anos, apresentando duas casas decimais de precisão. E item C, o que acontecerá com a geleira ao longo de muitos anos. Então, no caso aqui, os itens A e B, eles essencialmente são substituições de valores nessa fórmula aqui. No item A, em particular, nós vamos substituir n igual a zero. Sempre quando a gente tem início de um experimento, a gente chama de T0, ou posição inicial S0, é porque a gente costuma pensar ali no início como substituição de zero na variável em questão. No nosso caso aqui, na variável i. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é usar a função aqui, estocar esta fórmula que eu vou usar recorrentemente, aqui nesses itens A e B, nos dois itens, uma vez para a gente poder estar recorrendo a essa fórmula e não precisar digitar ela toda hora. Então, olha, nesse caso eu vou abrir um parênteses, vou botar assim, 10 vezes alfa x mais 1, eu não tenho a variável n, então eu vou usar a letra x no lugar, dividido por. Aí aqui a exponencial, gente, é uma função especial aqui na calculadora, então eu vou precisar da tecla shift, ESP, aí eu vou botar um parêntese extra aqui, para separar bem as coisas, shift, ESP, aí eu vou botar aqui, 0, quer dizer, 0,2 alfa x, uma setinha aqui, fechar o parênteses, e dá igual. Quando eu dou igual, aparece esse 10 aqui, que é um valor que muito provavelmente está atrelado ao valor da variável x valer zero, que é até o que interessa para nós. Só que como nós não temos certeza, vamos estocar o zero aqui. E vamos dar Enter. Deu 10. De fato é 10 mesmo, por quê? 0 mais 1, 1. Vezes 10, 10. 0,2 vezes 0, 0. É elevado a 0, 1. 10 sobre 1 deu 1. Então, no instante inicial, essa geleira mede 10 km quadrados. Foi quando o cara chegou lá e começou a observação. Certo? Aí, um ano depois, o que acontece? Você pega aqui e estoca aqui. O que se estima? Estima-se que essa geleira vai estar medindo 16,37, vamos parar aqui, que é duas casas decimais, 16,37 km quadrados. E com 2, mesma coisa, certo? Estoca o 2, volta lá, vê o valor e arredonda para duas casas decimais, que vai dar 20,11, arredonda aqui. Aí eu fiz essa continha aqui, todas as contas, começando aqui, claro, de 0, porque foi a pergunta do item A, e acrescentando mais 10 anos, tá certo? Então, nesse caso aqui, vou calcular só mais aqui o terceiro, para a gente ver que vai dar esse 21,95, 3, shift, estoca, x. Volta aqui, pronto, 21,95 aproximadamente. Aí você tem aqui uma tabelinha mostrando as áreas estimadas ao longo dos 10 primeiros anos. Aí você já nota que é alguma coisa interessante, que é o seguinte: a área, a princípio, parece crescer até 4, na estimativa, até 4 anos. E depois do quarto ano ela começa a diminuir. Isso aí deixa ainda mais perigoso o item C, que é o que acontece com a geleira ao longo de muitos anos. Se você voltar lá no vídeo passado, você percebe que lá eu tinha um fenômeno totalmente decrescente. Então, meio que lá você fala, não, está sempre decaindo, deve ir para zero esse negócio, ou deve estabilizar em alguém, mas está sempre decaindo. Aqui não, aqui ela aumentou e depois começou a diminuir. E nada me garante que ela não ia ficar oscilando, porque eu só analisei 10 termos. Aí você pode jogar até mais termos aqui. Por exemplo, professor, se eu jogar 100 termos, isso me ajuda a responder essa pergunta? Ajuda a responder, mas não dá resposta. Vou estocar aqui, 10 não, 100, Estoquei aqui 100 termos, ou seja, daqui 100 anos, deu 10 a menos 6, Então deu 0,0006 zerinhos, 2, 0, 8, 1, deu pequenininho, Então você pode pensar assim, indica-se, aqui que há uma diminuição até a geleira derreter totalmente. Mas é só uma indicação. Para a gente saber isso, a gente tem que usar limite. Tá certo? Como a gente fez no vídeo passado. Então, vamos calcular o limite dessa sequência com n tendendo a infinito. A sequência está aqui no quadro. Depois a gente vai fazer um estudozinho no soft, como eu sempre venho fazendo. E a gente quer calcular esse limite aqui, com n tendendo a infinito.
Olha, gente, a primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte, vamos substituir e ver o que acontece. N mais 1, quando a gente tem infinito, tem infinito, vezes 10 dá infinito em cima. 0,2 vezes infinito dá infinito. É elevado a infinito, a gente sabe que dá infinito. Então, deu infinito sobre infinito, deu indeterminação. Então, a gente tem que remover essa indeterminação dali, porque não tem como a gente dividir isso. Uma alternativa seria a gente tentar pôr em evidência um n, fazer tipo na aula passada. Só que isso não vai dar certo por causa da exponencial. Não tem nenhuma fórmula que pega esse 0,2n, esse n, e joga para cá para poder cortar com o n que eu vou tirar daqui de cima. Uma alternativa é usar o L'Hopital. Só que para usar o L'Hopital, eu vou passar isso aqui para funções. Ó. Então, onde tem n, eu vou passar para x. Vai ficar 10 vezes x mais 1 sobre e elevado a 0,2x. E aí, aqui eu posso usar o L'Hopital. O que é o L'Hopital? Essa regrinha aqui, ó, lá do cálculo 1. Ela diz o seguinte, se você tem que calcular esse limite aqui, ó, x tendendo a infinito, de f de x sobre g de x, e este limite aqui ele está dando 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, que você pode calcular este outro limite aqui, que vai dar a mesma resposta. Derivar em cima e derivar embaixo. Não é usar ré quociente, é uma derivada separada para cada função. E aí eu percebo que dá para fazer isso aqui. Ó. A derivada dessa função aqui é muito fácil e dessa aqui também, que é exponencial. Então, ó, então isso aqui vai ser igual ao limite de n tendendo a infinito, certo? De quem? Da derivada da de cima, que eu vou abrir aqui as contas, ó, 10 vezes x, 10 vezes 1, certo? Então, eu vou derivar essa e vou derivar essa aqui de baixo, é elevado 0,2x e vou derivar isso. Então, o que é a derivada da de cima? X. É o limite de n tendendo, x tendendo a infinito, né? Porque eu não posso derivar a sequência, certo? O que é a derivada disso aqui, gente? É um polínômio de grau 1, então eu vou derivar esse termo aqui, esse aqui vai zerar, né? Quando eu derivar, então vai ficar só 10. Então aqui ficou 10. Aqui embaixo é a exponencial. A exponencial você mantém ela e deriva a parte interna aqui, que é derivar de 0,2x, é a mesma regra daqui do 10, fica só o 0,2. Então vai ser 0,2 é elevado a 0,2x. Certo? Então, esse cara e esse 10 e 0,2 eles são constantes. Eu posso puxá-los para fora, né, do limite. Então vai ser 10 sobre 0,2 limite de x tendendo a infinito de 1 sobre e elevado a 0,2x. Mas olhem bem, gente. Esse limite aqui, esse ele caminha para o mesmo lugar. Claro, esse aqui eu não cheguei nem a calcular, é óbvio que ele também vai para infinito sobre infinito. Mas observe, então, que essa parte de baixo está indo para o infinito. E aqui é uma constante igual a 1. Então, 1 sobre infinito é o quê? 0. Então, eu vou ter aqui 10 sobre 0,2 vai dar 50 vezes quem? 0, que é o valor desse limite. Então, isso aqui vai para 0. Isso significa que essa geleira vai, ao longo do tempo, derreter 0 km quadrados. Lembrando que as saídas delas são dadas em áreas que correspondem a quilômetros quadrados. Então, nesse caso, né, nós temos aqui o seguinte, vamos voltar aqui para o material, repassar direitinho essas informações. Então tá feito aqui o item A, né, foi só jogar o 0, o item B foi jogar mais 10 valores, o item C está aqui o limite, do jeitinho que eu fiz, né, chegou a 0, né, basicamente na mesma ideia. Aí eu resolvi aqui, eu botei uma célula vazia aqui, mas eu resolvi fazer o seguinte, vamos fazer a interpretação geométrica como foi feito no vídeo passado. Vou pegar o mesmo código, tá aqui, ó, vou copiá-lo aqui, ó, Ctrl C. Pronto, só que eu tenho que repassar agora para a sequência em questão. No caso, a minha sequência não é mais a do item anterior, então eu vou repassar para essa aqui. Então aqui eu vou botar assim, ó, 10 vezes n mais 1 dividido por... Aí, no caso aqui, a função exponencial é uma função especial. Então eu preciso chamar ela por esse nome aqui, ó, np. Por quê? Porque eu estou chamando ela do pacote NumPy, podia ser do pacote mat também, aí seria mat, M-A-T-H, como eu fiz nos vídeos passados, np. Ponto. O nome da exponencial é exp, 0,2 vezes n. Pronto. Aí aqui eu vou corrigir o número de termos, que lá a gente parou com 1000 na aula passada, mas aqui eu quero 10 termos, né? Então eu vou botar aqui 11, porque lembrando que o último é descartado, e vou começar aqui de 0, ó. Por quê? Porque eu calculei também o primeiro valor, que deu 10. Lembrando que se tivesse 1 aqui, ele ia calcular só o A1, não ia calcular A0. Né? Porque em sequência, né, o padrão nosso é 1, então a gente está deixando começar de 1. Pronto.
Aqui eu vou botar esse 3 aqui, que é o arredondamento, vou botar só para 2. Isso aqui é a função que arredonda. Então, ele vai calcular os termos da sequência n, que estão definidos aqui, e vai arredondar para 2 casas, que foi o que foi pedido aqui na questão. Ó. 2 casas decimais de precisão. Tá vendo a resposta aqui? Então, vou fazer isso. Pronto. Feita essa modificação, o resto aqui é tudo padrão. Não precisa mudar nada. Ou seja, como eu falei, você não precisa saber programar, você só precisa saber entrar com os dados. O programa já está todo pronto. Então, vou executar. Ó. Executando aqui, saiu aqui ó, os 10 primeiros termos. Então você percebe que há um aumento aos pontinhos azuis aqui, depois tem uma diminuição. Só que você pode afirmar que isso aí vai diminuir, vai para 0, vai para 1, vai estabilizar alguém? Não, por aqui não. Você pode até aumentar, para você ter uma ideia. Ó, vou botar aqui mais uns 100 termos. Então, ó, houve um aumento, depois uma diminuição. Não, vou botar mais 1000. Tanto faz, você pode ir aumentando. Até o computador não aguentar mais, vai dar um erro aqui. Então aí você percebe uma coisa interessante. Quando você bota 1000, que você vai ver os termos da sequência, você começa a ver que chegou um ponto que ficou tão pequeno o valor que ele disse que deu 0. Aí deu tudo 0. Você pode afirmar que deu 0? Não, isso pode ser apenas um erro computacional. Porém, há uma boa indicação de que desse 0. A gente sabe que deu 0 porque a gente calculou, mas imagine que você veio primeiro para cá analisar esses dados e depois que você vai fazer o limite lá para ter certeza que é 0. Então você já ia mais ou menos falando, ó, eu acredito que vai dar 0. Pronto. É uma forma. Acredito que vai dar não é dizer vai dar 0. Tá certo? Então nesse caso aqui, a gente pode olhar o gráfico também. Ó. Tem aqui o 10, que é o ponto inicial, depois sobe lá para 20 e pouco, 16, né? Qual foi o segundo valor? Tá aqui, ó, 16,37, né? Mais ou menos aqui, um pouquinho depois de 16, depois sobe e vai para lá para 22,47, se eu não me engano, depois começa a descer ó, e estabiliza aqui em 0. Ainda assim eu não posso afirmar que é 0, mas né, é bem seguro dizer, assim, bem seguro não, é relativamente seguro dizer que parece que vai para 0. Aí a gente faz o limite, né, e confirma isso, está aqui no item C. Ó. Certo? Então a gente poderia ter feito diferente, a gente poderia ter feito o item A e B, vindo para cá, para essa parte do soft, e daqui já ir esperando que fosse achar o que? 0 aqui no item C. Certo? E depende da abordagem que você estiver utilizando. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado, gente. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários.